Já atendi os dois tipos de alunos. Passo o treino para o aluno, aí ele manda uma mensagem assim: Leandrão, esse treino aí tá meio longo. Você não tá muito louco? Muito louco sim, mas o treino não tá longo não. Às vezes, a mesma estrutura de treinamento, o mesmo volume de treinamento para outro. Leandrão, esse treino aí tá muito curto, você não tá muito louco? Muito louco sim, curto não. Como é que eu sei quando um treino é longo e curto? Porque se ele for longo, ele vai gerar um overtraining, talvez. Se ele for curto, não vai gerar resultado nenhum, não sei. Então tudo isso é muito questionável. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o canal vai bater 2 milhões. Leandrão, o que a minha vida vai mudar quando bater 2 milhões? A sua nada, mas a minha eu vou ficar muito feliz. Pelo menos eu sou sincero. Não, é sério, pessoal, falando brincadeiras à parte. Bom, vamos lá, pessoal. Como eu disse, já atendi centenas de alunos, para mais. Então eu já experimentei tudo que é situação nessa vida. E uma pergunta razoavelmente frequente é sobre um treino longo e curto e a ineficiência e tudo isso. Obviamente essas perguntas são muito pouco recorrentes, porque 99,9% das pessoas que fecham a minha consultoria têm uma confiança num nível muito bom, porque já tem 1.500 vídeos no YouTube, então isso ajuda a mostrar que eu não sou um lunático, mas às vezes acontece de um ou outro fechar indicação, assim, uma coisa mais, Inclusive, sempre reforço, tá? Se não confia no meu trabalho, não fecha comigo, vai fechar com outro. Quando confia e fecha, aí dá resultado. Sem confiança, não dá certo. Nem para mim, nem para você. Tá, um treino longo e curto. Nós, quando vamos determinar um treinamento, nós temos 4 variáveis muito importantes: volume, intensidade, frequência e densidade. Você já explicou as variáveis de treino aqui no YouTube? Já. Todas. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tempo. Volume de treinamento. Número de séries, número de exercícios, número de repetições, isso determina volume. Intensidade, quantidade de peso que você coloca no exercício. Estou falando de meio acadêmico aqui, tá? Frequência, quantas vezes eu vou para a academia? Quantas vezes eu estimulo cada grupo muscular por semana? Densidade, que poucas pessoas sabem. Densidade é o quanto compacto o seu treino fica ou não. É o quanto dentro da academia, vamos colocar assim, você fica em atividade, em tempo de tensão. Por exemplo, eu posso fazer supino, posso fazer 4 séries de 12 e nessas 4 de 12 eu posso descansar 30 segundos ou 5 minutos. Concorda que o volume do treino é o mesmo? Sim. Mas e a densidade? O primeiro vai ser muito mais denso, porque eu vou fazer 4 séries de 12, até a falha, vamos colocar assim, pronto, em, 8 minutos. O outro eu vou levar 20 minutos. Então ele é um treino menos denso. Eu não está me enrolando, você não vai falar a resposta. Não, vou sim. O que acontece, pessoal, é que o volume de treino, eu vejo que as pessoas determinam simplesmente por séries repetições. Mas você não acabou de falar que é? O Leandro bipolar no vídeo de hoje. Deu uma esquizofrenia nele. Não. O que acontece, pessoal, é que realmente aquilo é o volume, só que você treina o seu peitoral 1 ou 2 vezes por semana, entende? Então isso muda o nosso cenário, porque o treino longo ou curto depende de um entrelaçamento de todas as variáveis. Então, se peço para um aluno meu treinar até a falha, o que as pessoas não treinam até a falha, e treinar até a falha, anotem isso, por favor, levem para a vida de vocês. Treinar até a falha é o fator determinante para a hipertrofia, para o crescimento, para o resultado. Tudo parte de treinar até a falha. Isso é lei, ponto. Logicamente você vai ter periodização, carga regenerativa, estabilizadora, ordinária, de choque. Lógico. Às vezes você vai treinar, não vai treinar até a falha para você recuperar, beleza. Mas no geral, treina-se até a falha. Então se você treina até a falha, isso sobe a intensidade do seu treino. Quando sobe a intensidade do seu treino, você abaixa o seu volume, porque volume e intensidade são antagônicos. Então, quando um aluno meu me pergunta: Leandro, esse treino não está muito curto? Normalmente, ele era um indivíduo que não treinava até a falha e que por não treinar até a falha aguenta treinar muito mais. Então ele fazia uma cacetada de séries e tal. Quando você vira a chave e fala: irmão, agora é até a falha, às vezes ele
não imagina o que é isso, porque ele nunca treinou. Quando ele vai treinar, ele fala, 4 exercícios acabou comigo. Você tá louco, velho. O quinto só precisa se eu for, né, super-homem. Temos também o perfil de gente que treina excessivamente. Não, eu treino até a falha, mas acho pouco. Acontece. Normalmente é o cara que treina mais. Porque, claro, se eu estou passando exatamente o que ele precisa, mais do que aquilo é inútil. E muita gente, que fique claro, a maior parte das pessoas que eu atendo, talvez seja o meu público-alvo, elas treinam errado para mais. Eu olho e falo, caramba, não, que volume é esse? Da onde que tirou isso? Porque normalmente o cara que fecha comigo é um cara que já está com vontade de mudar a sua vida. Ele só precisa da direção. Só que, como ele está com vontade de mudar a vida, às vezes ele acha que mais é mais. Então acontece também. Já aquele segundo grupo, que é o grupo que acha que é muito longo, normalmente é os indivíduos que treinam poucos dias na semana. E é aqui que eu queria entrar em algo muito importante. Se você pega um treinamento e faz 3 vezes por semana, você consegue resultado com ele? Lógico. Sem nenhum tipo de dúvida, Leandro, sem nenhum tipo de dúvida. Se não conseguir resultado 3 vezes por semana, é porque não sabe o que está fazendo. Só que 3 vezes por semana, você vai apertar o seu treinamento, porque você tem uma carga semanal de pau que você tem que tomar para responder. Então, se você pega essa carga de pau e divide em 5 dias, é um pauzinho na segunda, um na terça, um na quarta. Se você divide em segunda, quarta e sexta, aí a cacetada tem que ser maior. Porque senão, no final da semana, você termina com pouca coisa. Então, quando você pega menos dias na semana, os treinos ficam mais longos. 3 vezes por semana, você treinar entre 1 hora, 1h30 cada treino, não é nada demais. Porque se você fosse treinar 6 vezes por semana, você treinar 35, 40 minutos, tá certo. Então, se você, né, condensou em 3 dias, você vai dobrar o tempo. É uma matemática de boteco aqui ridícula, sim, mas eu quero para você entender, né, a base. Então, nesse caso, o aluno vai achar que é um treinamento muito longo, etc. Resumindo, você não pode determinar por um dia de treinamento, nem só pelo número de séries. Porque, de novo, se eu fizer um treino de força máxima, e aí eu vou treinar com 3 a 5 minutos de intervalo, o meu treino, às vezes eu vou ficar 1h30 dentro da academia. Só que o tempo de tensão é baixo. Por quê? Porque a densidade muscular, ela não é alta, ela é baixa. Ou seja, eu fico muito tempo dentro da academia. Mas sob tensão, me movimentando, fazendo força, é pouco tempo, porque eu descanso 5 minutos entre cada série. Então, treinamento de 50 minutos, 60 minutos, 1 hora, 1h30, não determina se o treino é longo ou curto. Se um aluno chegar para mim e falar assim, não, eu tenho 50 minutos para treinar, velho. E aí? Quer dizer que não dá, então eu desisto. Não. A gente vai pegar e vai colocar um treino mais denso, talvez colocar mais dias na semana, talvez reduzir volume e aumentar a intensidade. Tem jeito para tudo. E treino curto e longo, na verdade, nem importa tanto assim. O que vai importar mais são as variáveis de treinamento bem conciliadas. Então, um treino que há intensidade e que o volume está certo, a frequência que você treina está adequada para você, a densidade. Então, se no final, né, uma entrevista que o Eduardo Correia deu uma vez, quanto tempo você treina por dia? Ele falou, meu, não fico preso nisso. Né? Cara, Mr. Olímpia, velho, representa o Brasil. Eu não fico muito preso nisso aí. Eu vou para academia e faço o que tem que fazer da maneira que tem que fazer. É isso. Claro, precisamos de parâmetros para trabalhar. Isso aí é óbvio. Mas eles não podem mandar em tudo. Mas você tem que entender. Porque se você não entender, aí também fica difícil, né? Então eu vou deixar vocês com um vídeo agora sobre volume, intensidade, frequência e densidade. Para vocês entenderem essas 4 variáveis bem detalhadamente, para vocês conseguirem estruturar um treinamento decente. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.